Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Neemias. Aqui Deus ele levantou Neemias para a reconstrução de Jerusalém. E hoje não é diferente, ele sempre levanta pessoas para edificar, exortar e consolar a igreja. Hoje não é diferente. Aqui em Neemias fala assim. Aqui em Neemias que começa no primeiro versículo, diz assim: aqui fala sobre Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus, e as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui é aquela pessoa que Deus levanta. Ela levanta um clamor diante de Deus, um jejum. Ela clama pela graça de Deus nessa situação presente que estava ali o povo, a nação de Jerusalém que foi destruída. E hoje não é diferente. Assim sucede quando ele levanta aquele para restaurar aquilo que está fendido, quebrado e destruído. E aqui Neemias, ele viu que as portas queimadas. Aí o que nós temos que fazer? Temos que orar, porque o problema dos governantes, o caráter. E Neemias orou pelo pecado da nação. Judá estava sem portas. Neemias chorou e ele pediu para o rei reedificar Jerusalém. Ele tinha uma visão. Quando Deus levanta uma pessoa, ele dá uma visão para essa pessoa do que ela tem que. Ele instrui no que ela tem que executar. E sem portas entrar qualquer um, porque ele amava a nação de Jerusalém. E ele chega diante do rei e ora a Deus, primeiramente. Se você agradar o rei, você será ouvido. Artaxerxes, que era o rei, temos que conhecer o que somos pó, e temos sempre que estar diante de Deus. Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés. Meu Deus. Ele orou a Deus, porque diante da presença de Deus há ordem, não ir de qualquer jeito. Neemias orou, ele jejuou para chegar diante de Deus, para a graça dele vir sobre ele. O Senhor é santo, ele conhece as grandiosidades de Deus. Ele reconheceu isso. E o Senhor está entronizado nas alturas. O Senhor está com os olhos em todas as nações. Meus olhos estão postos em ti, ó Senhor.
É a oração que nós temos que olhar para Deus. Neemias pediu ao rei e o rei o deu que ele precisava para que ele pudesse restaurar os muros que estavam queimados. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se permanecer firmes no que submeta novamente, para que nós não submetemos à escravidão, a ideias e ideologia de homens querendo impor sobre aquele que foi liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia que habita naquele que ele levanta. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o admira. Jericó significa lugares altos e apodrecidos, que cheira mal. Isso é o significado de Jericó. Aqui, a construção dos muros de Jerusalém, ele enfrentou opositores, dificuldades, culminando na restauração da cidade e da fé do povo. Neemias expressa lamento pela situação de Jerusalém e ora pedindo a Deus a graça para reconstruir a cidade. Está escrito em Neemias 2, que começa no 1 até o 20, que Neemias recebe permissão do rei para ir a Jerusalém e ele tem essa visão para a reconstrução dos muros da cidade. E no capítulo 4, Neemias e o povo trabalham com uma mão na ferramenta e a outra na arma, devido às oposições de Sambalate, Tobias e Gesem. E em Neemias 6 também os opositores, os oponentes que tenta frustrar a construção dos muros, mas Neemias não se deixe desviar do propósito que Deus já tinha o feito conhecido. Como está em Neemias 8, que começa no 1 a 12, o povo se reúne em Jerusalém e ouve a lei de Moisés e celebra, encontrando fortaleza em Deus, para que Deus ali os ajudasse. Nunca esquecer daquilo que Cristo já tem te feito conhecido, porque o livro de Neemias, ele é uma narrativa inspirada sobre como Deus usa pessoas para cumprir seus propósitos, superando obstáculos e trazendo restauração, não apenas na construção física, mas também na reconstrução da identidade e da fé do povo. Que o povo estava temeroso por causa da guerra que estava ali surgindo, e a destruição dos muros de Jerusalém. Então Deus ele sempre levanta um para contradizer o desígnio das trevas contra o propósito dele ao reino dos céus. E ele levantou cada um de nós, daquele que crê em Jesus Cristo, porque ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É você crer nas promessas, na esperança que Deus já tem te feito conhecido. Essa promessa que vai se cumprir, porque ele diz que aqueles que o buscam não tem falta de nada. E aqueles que o buscam, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, ele vai cumprir a promessa. É você permanecer firme, dependente de situações ou circunstâncias que vão surgir na nossa vida. É você permanecer firme, porque Deus ele é poderoso para cumprir aquilo para o qual ele já determinou para aqueles que o amam. Ele diz na sua palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, porém nós não seremos atingidos. E toda ferramenta forte de ti não vai prosperar, e toda língua levantada em juízo tu a condenará. Essa é a herança do servo do Senhor. Onde nós fomos envergonhados, ali nós teremos dupla honra. Ele diz
essa mensagem. E ele diz também: pode dois andar juntos se não estiver em comum acordo? Então é você permanecer naquilo que ele já tem te feito conhecido. Onde colocarmos a planta do nosso pé, ali ele já tem nos dado. Nenhum principado, potestade, hostes espirituais da maldade nos lugares celestial, nenhum demônio tem poder e autoridade sobre o desígnio de Deus. Aquilo que ele já tem nos feito conhecido vai se cumprir, que é o seu conhecimento, que prevalece sobre as trevas. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, abençoa Jesus Cristo, aquele que o Senhor levantou, porque o Senhor é poderoso para continuar de pé essa pessoa para o qual o Senhor diz na sua palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, porém nós não seremos atingidos. O Senhor é poderoso para cumprir o desígnio de ti na vida daquele que está perseverando em fé. Todo espírito opositor, toda ação do inferno, todas as maldições do inferno enviada sobre essa vida, eu anulo e repreendo em nome de Jesus, anulando todo câncer, todo espírito de enfermidade naquela perna daquela pessoa. Satanás, sai de toda a perna, da estrutura dessa pessoa. Espírito opositor do inferno, todas as maldições do inferno enviadas, sai pestilência da perna dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus todo esse espírito de enfermidade naquela pessoa, porque o Senhor diz na sua palavra: crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Espírito opositor do inferno, sai da perna dessa pessoa, sai câncer, sai maldições do inferno enviada. Onde estiver uma maldições do inferno nessa vida, eu anulo toda amarração do inferno que impede essa pessoa de prosperar. Satanás, sai dessa vida, sai dessa vida, sai maldições do inferno enviada do inferno. Eu repreendo e anulo, Satanás, sai dessa vida que não deixa ela prosperar. Eu repreendo e anulo toda coceira na perna, todo espírito de enfermidade. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Sai maldições do inferno, espírito opositor do inferno. Senhor, fortalece o coração dessas pessoas, tirando toda dependência emocional, toda dependência que vem da escuridão. Que haja luz, que haja paz, prosperidade nessa vida. Eu anulo e repreendo espírito opositor do inferno. Sai miséria, sai câncer, sai maldições hereditárias do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai espírito da depressão, sai espírito da tormenta, sai dessa vida, sai todo espírito de opressão, opositores do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai miséria, sai maldições do inferno, sai todo câncer, espírito opositor do inferno nessa vida. Eu repreendo e anulo em nome de Jesus. Senhor, abençoa a sua igreja, que haja cura, libertação e salvação, que haja arrependimento, que haja prosperidade, que eu te peço, ó Pai. Abençoa as nações, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos, porque o Senhor diz na sua palavra: agindo o Senhor, quem impedirá? Eu anulo e repreendo todo espírito opositor na visão dessa pessoa, trazendo essa enfermidade, porque o Senhor já levou tudo que nos diz respeito à vida e piedade. Eu repreendo o espírito opositor do inferno, sai da visão dessa pessoa, sai miséria em nome de Jesus Cristo. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Bate em retirada, sai miséria, sai câncer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos deu a vitória. Abençoa, ó Pai, aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos para a sua glória. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.